Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito. Esse é o programa onde eu te ensino a usar o poder do crédito para multiplicar o seu patrimônio em imóveis de leilão. E olha, no tema de hoje, um tema polêmico, e eu precisava vir trazer esse assunto para vocês com detalhes, porque eu recebi milhares de dúvidas, não só dos meus alunos, mas também nas minhas redes sociais, de pessoas, parceiros me enviando. Thaís, é verdade que a Caixa suspendeu a linha de financiamento? Olha só, não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia, algumas notícias e algumas pessoas, né, falando sobre uma mudança recente da Caixa Econômica Federal, e a manchete era assim: a Caixa suspendeu a linha de financiamento, a Caixa não está mais financiando. Gente, eu recebi isso muito de corretores, arrematantes preocupados. E agora, Thaís, a Caixa não está financiando mais? E olha só, essas informações, elas vieram de forma muito superficial. Pegaram uma parte da mudança e colocaram, né, para levantar o engajamento. Gente, olha só, sou muito a favor da informação, né? Mas assim, as pessoas às vezes perdem a noção um pouco de como trazer a notícia só para ter curtida, para ter visualização, para chamar atenção, e não estudam de fato a mudança, explica de fato o que aconteceu, né? Então eu vim aqui hoje trazer isso para vocês. Se alguém viu essa notícia, pode até deixar aqui nos comentários, tá? Que era uma notícia de que a Caixa não está financiando mais. Eu não vou ter aqui agora para mostrar a vocês, mas eu recebi, né, várias notícias, e também para não expor aqui alguns perfis que me enviaram até vídeos aí, mas sem a explicação, sem um fundamento. E eu tinha que abordar esse assunto aqui para você arrematante e também para quem não é arrematante, tá? O que mudou realmente, eu vou explicar para vocês sobre essas novas mudanças e o que eu vejo, tá? O que eu acho, gente, de acordo com a minha experiência aqui, que vai acontecer agora nos próximos meses com essa mudança e o que realmente vai impactar para vocês, tá? Mas antes, para quem ainda não me segue, não acompanha o canal, eu sou a Thaisline Silva, eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal, especialista em financiamento, em crédito para imóveis de leilão e ensino arrematantes a multiplicar o patrimônio usando o poder do crédito. E para você que ainda não acompanha o canal, já vai aqui, se inscreve agora para receber mais episódios como esse de novidades, porque toda semana nós temos episódios do Segredo do Crédito, onde eu trago um conteúdo gratuito e muito enriquecedor que vai te ajudar. E também me segue nas redes sociais, vou deixar o link aqui para vocês, para acompanhar todo o conteúdo que eu trago também todos os dias sobre crédito, sobre leilão, sobre mercado, sobre financiamento e tudo que você arrematante precisa estar atualizado. E atualizado com informação certa, tá? Não é informação pela metade que as pessoas pegam, nem vivem o processo de financiamento, pessoas que não estão dentro da Caixa, não são correspondentes, que não vivem o processo, não entendem, vêm trazer notícias de forma equivocada e isso assustar os investidores, assustar você e você ficar sem saber como, de fato, né, essas mudanças vão impactar aí nas suas arrematações ou nos seus investimentos, tá? Pessoal, olha só. O que eu quero começar explicando para vocês? Eu quero explicar o que a Caixa mudou. O que mudou na Caixa? A Caixa, primeiro, ela não suspendeu o financiamento, tá? A notícia é como se tivesse parado de financiar. E não. O que aconteceu foi o seguinte. A Caixa, ela suspendeu temporariamente a linha de crédito no SBPE, que é a linha de juros, o indexador da poupança, que já eu vou explicar para você o que é isso, tá? Mas, basicamente, a Caixa, ela tinha aí duas linhas de taxa de juros, tá? Modalidades de indexadores de taxas dentro da modalidade SBPE, que era o TR, né, a TR, que é a mais comum, a mais contratada, e o indexador poupança, onde o cliente poderia escolher um dos dois indexadores de taxas de juros. O que significa isso? A TR, né, eu vou explicar para vocês já o que é, e a poupança, para você entender a diferença das duas. Então, o que a Caixa fez? Ela suspendeu essa linha de indexador da poupança temporariamente, porque vem novidade por aí no mercado imobiliário. E essa linha ela vai voltar com mudanças muito em breve. Então ela tinha que ser suspensa nesse momento, tá?
para ser feitas as novas adequações à nova linha de crédito que eu vou falar para vocês aqui também. Vou explicar sobre isso que vai acontecer aqui nessa aula de hoje, tá? Então fiquem comigo. O que eu quero explicar para vocês primeiro aqui? Thaís, o que é isso de poupança? Vamos lá? Eu quero explicar para vocês o que significa esse indexador poupança que foi suspenso pela Caixa, que é importante você entender. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver se vai compartilhar. Deixa eu ver se vai compartilhar aí, galera. Vamos lá. Foi. Gosto de escrever, né? Fica mais fácil, você também pode anotar isso aí comigo, tá? Que é importante. Primeiro, vocês têm que entender a diferença, tá? Diferença de quê, Thaís? Vamos lá, para você entender melhor o que a Caixa suspendeu. A Caixa, dentro da linha SBPE, tá? O que é o SBPE? Pessoal, o SBPE é a linha de crédito. Quem me acompanha aqui nas lives, né, eu já falei sobre ela. É a linha de crédito hoje, tá? De financiamento habitacional diferente do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje a Caixa tem o Minha Casa Minha Vida, que todo mundo conhece, né, popular, e nós temos o SBPE, que é a linha de crédito para quem não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Basicamente isso. Que tem uma taxa de juros diferente do Minha Casa Minha Vida. É uma modalidade que eu costumo dizer que ela é mais liberal. Ela não tem essas regrinhas do Minha Casa Minha Vida, né? De valor de renda, enfim. Ela tem algumas regras, mas não igual, obviamente, às exigências ali do Minha Casa Minha Vida. É diferente, tá? Essa linha de crédito hoje na Caixa, primeiro eu vou contextualizar ela aqui para vocês, tá? Hoje, na Caixa Econômica, Thaís, essa linha de crédito, ela é só da Caixa? Não, tá, pessoal? O SBPE, ele é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Então, é o sistema do Banco Central de crédito imobiliário. Ou seja, todos os bancos seguem o mesmo sistema de operações no crédito imobiliário. Então, todos os bancos têm. Só que hoje eu vou falar para vocês na Caixa como tá as regras dessa linha para vocês entenderem essas mudanças e o que vai acontecer no mercado daqui para frente, tá? Hoje na Caixa, na linha SBPE, tá? Nós estamos para imóveis de leilão. Imóveis de leilão, gente, é diferente de imóvel de financiamento tradicional, tá? No imóvel de leilão hoje, não tem limite de valor do imóvel, tá? Então, o valor do imóvel pode ser qualquer valor para financiar, 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, qualquer valor, tá? A Caixa empresta no mínimo aqui, tá? Nossa senhora, no mínimo 50 mil reais aqui no leilão, beleza? Então, valor de imóvel, gente, é uma coisa, tá? Deixa eu só virar aqui para ficar melhor para mim, peraí. Ó, valor de financiamento de imóvel, pessoal, é uma coisa, tá? Peraí que eu só vou corrigir aqui, pessoal, que eu acho que tá um pouquinho fora aqui o abençoado. Peraí, só um minutinho, gente. Eu acho que saiu aqui da tela. Deixa eu só colocar de novo com vocês. Isso aí, gente. É porque ficou de cabeça para baixo aqui, tá me confundindo na hora de escrever. E eu explico escrevendo. É melhor. O que é bom que vocês acompanhem também, podem anotar, tá? Vamos lá. Então, pessoal, como eu coloquei para vocês, olha, apagou tudo, tá? Vamos voltar aqui. O SBPE, que é essa linha de crédito, tá, de financiamento, né, que é o Sistema Brasileiro, como eu falei com vocês, de empréstimo. O que acontece, gente? Nós temos diferenças entre os dois. Vai ficar melhor colocar assim para vocês, tá? Nós temos o imóvel de leilão, que o financiamento é pelo SBPE, eu já expliquei isso para vocês, onde não tem limite, tá, no valor do imóvel. Então, o valor do imóvel aí não tem limite, não tem limitador, tá? Tem limite no valor de financiamento, como eu já expliquei para vocês. Tem, pessoal, um vídeo
onde eu falo, né, do financiamento de 95%, que eu entro bem a fundo nisso aqui com vocês, tá? Valor de financiamento é no mínimo 50 mil, então a Caixa ela não empresta para imóveis de leilão hoje menos do que 50 mil reais, tá? E aqui também pode ter mais de um financiamento por CPF, tá? Então, gente, aqui não tem limitador. Se você tem 1 milhão de crédito aprovado e quer arrematar 20 imóveis, pode. Diferente, pessoal, do financiamento tradicional, tá? No tradicional, hoje na Caixa, tá? E aqui a gente tá explicando a Caixa, né? A gente tem diferenças. Hoje nós estamos com o limitador, tá? No SBPE-TR, valor do imóvel até 1,5 milhão. Então, hoje, para você financiar um imóvel pela linha TR na Caixa Econômica, no SBPE, o valor do imóvel, da construção, seja novo, usado, no financiamento tradicional é de até 1,5 milhão. Beleza? Outro ponto. Só um financiamento por CPF. Thaís, por que isso? Falta de orçamento, pessoal. O SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, olha só, o nome já diz. O dinheiro que é emprestado hoje, ele vem de onde? Da poupança. Só que hoje, né, os bancos como um todo, assim como a Caixa, perdeu muito valor na poupança. As pessoas só retiraram o dinheiro, estão fazendo outros tipos de investimento. As pessoas não estão guardando dinheiro na poupança mais. E aí, o que acontece? Isso é geral, tá, pessoal? Hoje, a regra é que o banco pode utilizar, né, o Banco Central libera aí até 65% da poupança para o SBPE, para o financiamento imobiliário. Então, é limitado esse recurso, além de ser pouco pelo volume que empresta e o volume que entra, a conta não fecha. Então, o que a Caixa teve que fazer nesse momento? Como é a Caixa que mais empresta hoje, ela teve que restringir, né? Vamos pegar comigo, né? Vamos pegar uma diferença aqui. Teve uma amiga que até fez uma comparação e eu achei bem legal, que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos pegar aqui comigo, que é o seguinte, ó. Né? O meu orçamento, tá? Ele era essa caixona aqui, ó, da poupança. Muito dinheiro. Quando eu tinha muito dinheiro, eu consegui emprestar para muita gente. Só que agora, a caixinha tá pequenininha, tá assim. Hoje, tá menos dinheiro para emprestar. Ou seja, quando eu tenho menos dinheiro em caixa, eu tenho que escolher melhor o meu cliente. O que a Caixa teve que fazer? Limitar o crédito, limitar a quantidade de financiamento. Tá? Deixa eu ver a câmera aqui que balançou. A Caixa teve que limitar a quantidade de financiamento. Então, hoje, no tradicional, um financiamento por CPF. E aí, começa uma das mudanças que a gente teve recentemente. Na semana passada, tivemos a mudança que foi o seguinte. Antes, o limite de financiamento, pessoal, para todas as modalidades, era de 50 mil. E agora passa a ser 100 mil reais para o financiamento tradicional, tá? E aí, no imóvel de leilão, manteve 50 mil. Eu vou explicar para vocês sobre isso daqui a pouco, por quê? Aqui, pessoal, manteve 50 mil no leilão. A Caixa não mudou nada para leilão, tá? E a mudança que teve foi que o limite mínimo de financiamento, agora o mínimo que você tem que pegar na Caixa é 100 mil reais no financiamento tradicional. Thaís, o que isso impacta? Gente, vamos lá. Nas modalidades SBPE, dificilmente apareceu um cliente que queria financiar menos de 100 mil. Dificilmente. Então, ao meu ver, pela minha experiência no mercado, não vai impactar isso praticamente nada. Praticamente nada. Porque 50 mil é um valor muito baixo. As pessoas geralmente, quando vão comprar o imóvel, vão financiar isso, ele vai enquadrar na Minha Casa Minha Vida, nem é SBPE. Tá? Então, essa mudança aqui foi uma das que eu estou esclarecendo para vocês, tá? Limite de financiamento passou de 50 para 100 mil reais, o valor mínimo que deve ser emprestado nessa linha. E aí, no leilão, não impactou em absolutamente nada. Continua da mesma forma, tá? E aí, agora que você entendeu as principais diferenças aqui entre imóvel de leilão e tradicional, e eu já falei da primeira mudança que a gente teve, que foi em relação ao valor,
a gente vai falar sobre a suspensão, para chegar aqui na suspensão. O que a Caixa suspendeu, gente? Não foi o financiamento num todo. O que a Caixa suspendeu foi o indexador poupança, porque está fazendo ajustes, tá? A Caixa ela tá fazendo ali ajustes para implantar uma nova linha de crédito, beleza? Vamos lá. Dentro do SBPE aqui, a gente tinha aí a TR e o indexador poupança, tá? O que é isso, Thaís? O que é indexador? Indexador, gente, tem a taxa de juros mais o indexador, todo contrato. Hoje na Caixa não tem uma taxa de juros fixa, sempre vai estar atrelada a algum indexador. A TR, ela é a taxa referencial mais estável e é a mais usada há muitos anos. Por que mais estável? Porque ela não tem variações. Tem indexadores como IPCA, por exemplo, que se você não tomar cuidado, a parcela pode aumentar muito ou pode reduzir também, né? A gente nem tá falando de IPCA, mas talvez você já tenha ouvido falar, né? Então, a TR é a taxa referencial. Essa taxa referencial aqui, tá? Ela muda de acordo com a Selic, como as demais também. Mas hoje ela é a mais estável. E a mais contratada já há muitos anos na Caixa Econômica. Já a poupança, gente, ela é uma taxa variável. O indexador poupança, ele é uma taxa variável, tá? Que muda conforme a Selic. Então, durante muito tempo, essa taxa aqui da poupança, quando a Selic estava baixa, ela não era vantajosa. Por quê? Quando a Selic estava muito baixa, eles lançaram o indexador poupança, isso há uns 3 anos atrás, o que aconteceu? A Selic estava lá embaixo, então foi muito bom. Era uma taxa pequenininha. Só que o que aconteceu? A inflação começou a subir. E aí, como era variável, a prestação da pessoa começava a subir. Só que esse indexador poupança, ele tem um limite, ele tem um teto de taxa de juros que no atual cenário já tinha atingido esse teto. E, consequentemente, no cenário atual, a taxa de juros dele acabou ficando menor do que na TR, coisa de 0,8 percentual. Então, nesse momento, essa linha poupança aqui, variável, ela estava mais atrativa do que a TR, que sempre foi a mais conservadora e a mais baixa. Porque no pior dos cenários, essa taxa aqui já estava no teto. Beleza, então nesse momento, nos últimos meses, gente, tem poucos meses que a Caixa voltou com essa linha e aí nós contratamos muito nela, porque dava uma diferença na parcela do cliente. O que a Caixa suspendeu, gente? Olha onde que eu queria chegar com vocês do SBPE. A Caixa suspendeu essa linha aqui, poupança, temporariamente. Temporariamente. Por que ela suspendeu? Porque vai haver um lançamento, tá? Vai haver o lançamento dessa linha aqui da poupança, que vai ser o Poupança Mais, que a gente ainda não tem detalhes de como vai ser. Assim que tiver, eu vou fazer uma live com vocês, eu vou trazer aqui como vai funcionar, como vai ser essa linha de crédito, tá? Porque você precisa entender isso. Então, por isso, a Caixa suspendeu essa linha e fez essa mudança aqui no limite de financiamento, que, como eu disse, nem vai impactar tanto assim, tá? O que isso impacta para você que é arrematante? Se você quer arrematar imóveis de leilão financiado, não impacta em nada. Por quê? No financiamento de leilão, vamos voltar aqui, ó, de leilão, tá? Imóvel de leilão só estava fazendo pela TR. Não mudamos o limite mínimo de financiamento, beleza. Então não impacta aqui para você, tá? Poderia impactar para o seu cliente final. Por quê? A poupança tá com uma taxa um pouco menor, mas a gente vai ter lançamento de nova modalidade, gente. E isso vai aquecer o mercado. Essa solução para o orçamento que a gente vem enfrentando, o Banco Central já vem estudando há mais de 2 anos que nós estamos passando por esse processo de falta de orçamento. Então, a perspectiva que eu tenho e que o mercado tem dessa nova linha é de que o mercado imobiliário agora aqueça de novo. A Selic no ano que vem começa a baixar, as taxas começam a cair, juros reduzindo, poder de compra aumenta de novo. E aí, valor dos imóveis sobe. Agora é o momento para você, investidor, comprar no leilão. Com tantas oportunidades. E aí, ver notícias
né, como essa que veio, manchetes que usam ali para chamar a atenção de fato das pessoas, que é isso, né, pessoal? Acaba que você fica sem uma informação certa. Então, eu precisei desenhar isso aqui para vocês, que parece ser muito técnico, para vocês entenderem o que é SBPE, o que essa linha de crédito significa, a diferença e o que impacta para você, arrematante, se vai impactar ou não, certo? Então, o que a gente viu aqui? Que para leilão, gente, não muda em nada. E isso, vamos lá, isso é um ponto positivo para a gente olhar. Por que é um ponto positivo? Por que é positivo? Nesse atual cenário, não tem muitos imóveis que aceitam financiamento. Na semana passada, quem não assistiu, vai lá e assiste. Eu fiz trouxe, né, um episódio falando só sobre isso aqui com vocês. Do cenário atual, que tem pouquíssimos imóveis que estão aceitando financiamento. Tem poucos. Eu expliquei tudo lá no episódio do mercado. Por que tá dessa forma, como que você tem que se preparar e por que você não pode, né, paralisar por conta disso aqui. Porque tem gente que viu essa notícia, gente, já para, tá? Porque eu sempre falo isso aqui. A nossa cabeça, ela caça motivos pra gente não tomar decisão, pra gente não enfrentar aquilo que é novo, não é difícil, é novo. Que é estudar, entrar nesse mercado, que não é assim, né, ganhar dinheiro do dia pra noite. É só ensinar, aprender de leilão, querer investir nesse mercado, querer mudar de vida nesse mercado. É o que eu sempre trago para os meus alunos, né? Nós temos ali a comunidade da Central do Arrematante, onde eu trago muito isso junto com os alunos, né? Aprender sobre tudo. E eles já estão vendo a diferença de aprender isso aqui, de aprender crédito, entender o mercado. Para aí sim você ser o arrematante que realmente vai ganhar dinheiro a partir de agora. Tá? Então, é o que eu falo. A nossa década de ouro, ela tá começando. Por que eu vejo um ponto positivo aqui para leilão nesse cenário que não tem tantos imóveis? Gente, olha o sinal que a Caixa deu. Ela não mudou nada para leilão. Manteve. Pra vocês terem uma ideia, quando as taxas de juros começaram a subir, gente, leilão, até maio, a taxa 8% ao ano. Com bonificação, consegui até 7,5%, dependendo dos casos de juros. Mudou agora. A gente teve 2 anos de cenário de alta da Selic, taxa só subindo. E leilão ela não mudou, ela mudou agora em maio porque ela não conseguiu sustentar mais. Mas quanto às mudanças aqui, ó, limite de financiamento, é porque a intenção dela é trazer mais imóveis que aceitam financiamento. Primeiro tem que resolver essa questão do orçamento, que é o que o Banco Central vem resolvendo. Então, eu acredito muito que com o lançamento dessa nova linha aqui na Poupança Mais, a gente vai ter um cenário muito positivo para financiamento de imóveis de leilão e não só financiamento de leilão, como também para o tradicional, para os dois. Isso vai dar uma aquecida no mercado. Olha só, o mercado precisa disso, gente. O que o Banco Central quer nesse estudo que vem sendo feito e nas soluções que vêm sendo buscadas aí para suprir essa necessidade do mercado, deixa eu falar com vocês, o crédito hoje no mercado imobiliário, ele é um motor para a economia. Vocês sabem, sem crédito, se tiver corretor aqui que está vendo essa live, né, você arrematante que é iniciante, talvez não tenha essa ideia do que é financiamento, não é só financiar para quem não tem dinheiro. Gente, financiamento imobiliário movimenta, tá, hoje 10% do PIB hoje no mercado. 10%. Nosso país, ele ainda tem um percentual muito baixo do crédito imobiliário participando do PIB. O Banco Central quer alcançar 20% nos próximos 10 anos. Eu falo isso aqui. A gente demorou 60 anos para chegar nos 10%. Imagina, em 10 anos, a gente passar para 20%. É um crescimento absurdo e ele precisa acontecer. E diante de cenários de crises que já houveram com relação a crédito imobiliário, há momentos em que a inflação vai começar a cair, o crédito ele vai circular de novo. Isso é ciclo, isso é fase, isso precisa acontecer no mercado. Você tem que estar preparado. Vai se sair na frente quem busca informação certa, quem está no lugar certo. O arrematante que já entendeu que a partir de agora, nessa próxima década de ouro, né,
que eu falo que essa próxima década vai ser a nossa década de ouro. Gente, essa década de ouro agora é os arrematantes que dominarem crédito, mercado financeiro, financiamento, é que vão se sobressair a partir de agora nesse mercado. Porque pode parecer que tá saturado, né? Não tá não, gente. A segunda onda do leilão, ela ainda vai acontecer nesses próximos anos. E você dominando isso aqui, entendendo tudo isso aqui, é o que realmente vai fazer diferença, tá? Então tem que tomar muito cuidado com informações, tá? Com informações que vêm de uma forma de pessoas que não estão vivendo o processo, né? Eu tenho muita propriedade para falar isso aqui com vocês. Tentando trazer de uma forma, gente, simples, o que é tão técnico, né? Porque falar sobre isso aqui é difícil trazer. Talvez você fique confuso. Assiste de novo, tá? Vai ficar salvo. Ou deixa a dúvida aqui embaixo também. Mas eu precisei destrinchar para vocês para entender que, olha só, por conta de uma mudança de um indexador que vem novidade, as pessoas colocam como não está fazendo financiamento mais. E isso espanta o investidor, espanta o cliente final, tá? Então, essa mudança foi estratégica, foi uma pausa estratégica para mudanças que vão acontecer e para você no leilão não impacta em nada. Na verdade, a gente vê um cenário positivo vindo pela frente com relação a essas mudanças para ter mais imóveis de leilão e que os nossos clientes finais consigam comprar com mais velocidade, porque a gente vai ter crédito circulando no mercado. Isso é muito bom porque aquece muito o mercado, tá, pessoal? Então, ao invés de ficar vendo notícias como essa e ver cenário só de crise, de que a Caixa não tem dinheiro, de que eu vejo comentários de todo jeito. Você tá aqui e tá entendendo o mercado. E aí, se você for esperto, você captou tudo que eu disse aqui. Tá? Então, a tendência é ter mais imóveis, é ter mais financiamento, é ter mais crédito. Então, esses 2 anos, né, eu falo como correspondente, tá, gente? Sofrendo sem orçamento, reduzindo a quantidade de clientes. Mas eu já vi isso acontecer lá atrás de novo e o cenário mudando de novo e ele já está começando a acontecer, tá? Eu acredito muito que a partir do ano que vem, de 2026, quem compra imóvel agora de leilão, ano que vem já vai começar disparando com venda e, claro, os imóveis vão subir de preço e isso vai acontecer. Então, assim, não espera virar o ano para começar não, tá? Começa agora, tá? Então, em resumo para vocês, o SBPE não acabou, a Caixa não parou de financiar. O financiamento não foi suspenso e para você que é arrematante, nada muda nas suas operações, tá? Agora é hora de continuar se posicionando e entender o movimento do mercado. Porque quem domina o crédito vai se sair na frente na hora de comprar e na hora de vender esses imóveis. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se esclareceu para você essa mudança, essas regras, te deu uma percepção de mercado do que vai acontecer, deixe o seu comentário aqui embaixo para mim se você gostou, se te ajudou. Curte agora esse vídeo, não deixa de curtir, gente. Deixa o seu like aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? E que essa informação aí sirva de exemplo para você tomar cuidado com informações equivocadas. Então, é só me acompanhar aqui, me acompanhar no meu Instagram, porque eu trago o que realmente acontece dentro da Caixa, gente. Porque eu estou dentro da Caixa Econômica. Então, o que eu trago aqui para vocês é realidade, tá? Não é uma percepção ou eu vi uma notícia e trago, não. Eu trago aqui no detalhe para vocês entenderem o bastidor do crédito de verdade, tá bom? E no próximo episódio, eu vou falar sobre FGTS, não percam, tá? Na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre o uso do FGTS em imóveis de leilão. Que tem milhares de imóveis que aceitam FGTS e eu vou trazer para vocês sobre FGTS na entrada, que eu recebo muitas dúvidas sobre isso, então já anota na sua agenda, ativa as notificações aqui para receber o episódio sempre em primeira mão. Tá, pessoal? Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Não esquece de dar o like, não esquece de deixar seu comentário aqui nesse vídeo. Tchauzinho para vocês e até o próximo episódio.